Na aula de matemática, hoje nós faremos as correções da leitura e escrita de números e das lições de casa 16 e 17, das páginas 153, 154, 181 e 182, tá? Então, para fazer a correção, esses exercícios de vocês já era para estar tudo resolvidinho aí, tá bom, pessoal? Então, peguem a apostila de vocês e vamos fazer as correções. Olha só. Na página 153, exercício 1, pedia para a gente completar o quadro com as informações que estavam faltando, tá? Então, na primeira linha, a gente observa que ele deu apenas a representação numérica, a gente tem que representar com desenho e depois como se lê essa fração, tá bom? Por desenho, bem simples, né? A gente pega um desenho, divide ele em duas partes iguais e pinta apenas uma parte, né? A gente está pintando metade. Como que eu leio essa fração? Ou eu leio 1/2 ou apenas metade também fica correto, ok? Na de baixo, ele só deu a representação gráfica, ele só deu o desenho para gente. E ele pintou 3 partes do total de 5 partes. Como eu represento isso em forma de fração? 3/5, 3 sobre 5, 3 partes de 5, né? Lembrando que o total de partes divididas é sempre o número de baixo. O número de cima é a quantidade de espacinhos que nós pintamos no desenho, tá bom? Como se lê essa fração? 3/5. Próximo, 1/10. 1 sobre 10 é a nossa representação numérica. E para a gente representar isso em desenho, ó, pessoal, eu fiz aqui do ladinho, porque o meu não ia caber, tá? Em vez de eu fazer uma régua, apenas uma régua, né, uma só, eu fiz uma embaixo da outra, tá bom? Pega menos espaço para vocês colocarem aí na apostila de vocês. Então, percebam que eu dividi o meu desenho em 10 partes iguais, todos os meus quadradinhos estão com a mesma medida, tá? E eu pintei apenas um quadradinho para representar 1/10, tá bom? O próximo, ó, ele deu 4/9, representando por desenho. Eu tenho que pintar 4 partes do total de 9 partes. E como se lê essa fração? 4/9. O de baixo, ele deu a representação gráfica, ele pintou 2 partes do total de 8 partes, então vou representar em fração 2/8. Como se lê? 2/8, tá? O próximo, ele deu como se lê 5/7, a gente vai representar em fração 5 sobre 7. E em forma de desenho, eu vou estar pintando 5 partes do total de 7 partes, tá? E o último, 6/12, 6 sobre 12, como se lê 6/12. E por desenho, ó, também dividi em 2 partes, né? Fiz em cima e embaixo, pintei 6 partes do total de 12 partes. Pessoal, essa daqui é bem interessante também a gente observar que a gente pintou metade do desenho, né? A gente pintou metade do desenho, como que a gente representa a fração que representa metade, né? Isso daí vocês já sabem, é interessante a gente observar isso daí também. Ainda na página 153, agora a atividade 2, está pedindo para a gente pintar as réguas de acordo com as representações numéricas, de acordo com a fração que tem na frente, e é para a gente observar se há equivalência entre elas, se elas são equivalentes, e depois embaixo a gente tem que registrar as nossas conclusões. Então, a primeira fração já está pintada, né? Uma parte de 2, metade, pintou metade. Agora, na de baixo, 2/4. Eu tenho que pintar 2 espacinhos do total de 4. A gente já consegue observar só pelo desenho, ó, que elas são equivalentes, né? Elas pintaram a mesma quantidade das 2 réguas. E o próximo, 3/6. Eu vou pintar 3 partes do total de 6. Então, com o desenho fica muito fácil da gente observar e chegar numa conclusão, né? Essas 3 frações, sim, elas são equivalentes. Olhando no desenho, as 3 frações pintaram a mesma quantidade, né? Ó, estão as 3 na mesma direção, bonitinho. Agora, a gente tem que registrar as nossas conclusões, tá? Eu vou, né, o que eu coloquei aqui não precisa estar necessariamente igual de vocês, mas tem que estar mais ou menos parecido, tendo a mesma ideia, tá bom? Então, olha só. Observamos que há equivalência.
embora estejam pintadas frações diferentes, né, os números são diferentes, o espaço de cada seleção pintada é o mesmo nas 3 réguas, já que a metade de cada uma foi pintada. Então, é isso, pessoal, que eu já tinha falado para vocês, né? Por mais que as frações tenham números diferentes, mas quando a gente pinta as réguas, a gente vê que o espaço pintado foi o mesmo nas 3, tá bom? Então, anotem as conclusões de vocês aí e pode colocar certinho quem acertou também. Agora, na página 154, exercício 3, ó. Abaixo, na primeira régua, pinte o equivalente a 1/3. Então, vocês teriam que ter pintado aí 1/3. Vou pintar uma parte de 3 partes, tá? Agora, nas réguas seguintes, represente outras equivalências a 1/3. Então, para a gente poder representar, é só a gente olhar, ó, aqui na régua de cima, até onde eu vou ter que pintar essa minha segunda régua aqui, para ficar equivalente com a de cima, né? Ó, é só eu pintar 2 quadradinhos, a quantidade fica a mesma, tá bom? E agora aqui embaixo, quantos quadradinhos eu tenho que pintar para ficar equivalente ao de cima? Ó, pintando 3 partes, fica a mesma quantidade nas 3 réguas, tá? Aí, pessoal, eu coloquei aqui na frente a fração que representa esses 2 desenhos, tá? Acho interessante vocês colocarem aí também, ó. Então, do primeiro desenho, a gente pintou 2 partes do total de 6, né? Então, como que eu represento a fração? 2/6. E o de baixo, a gente pintou 3 partes do total de 9. Então, ficou 3/9. Então, a gente consegue observar aqui as frações, ó. 1/3 é equivalente a 2/6, que é equivalente a 3/9, tá bom? Agora, atividade 4, ó. Compare as frações decimais. Então, tem a fração décimo, um milésimo e um centésimo. Tá pedindo para a gente organizar elas em ordem crescente e justificar a nossa resposta. Então, a gente tem que organizar da menor para a maior, tá? Então, olha só, pessoal. Vejam se vocês fizeram igual, tá? A fração que é menor aqui, para a gente colocar ela primeiro, é 1 milésimo, tá? Eu vou terminar aqui, eu já explico. Pode ser que vocês tenham alguma dúvida nessa. Depois, ó, o milésimo, ela é menor que um centésimo. E ela é menor que um décimo, tá? Aí pode ser que tenha alguém que tenha colocado ao contrário. Por quê, né? A gente aprende desde a primeira série lá que colocar os números em ordem crescente, né? A gente sabe qual que é o menor, depois a gente sabe o que vem depois a gente sabe, né? O sucessor, o antecessor, a gente, né? Até o 4º ano lá, a gente aprendeu isso, tá? Agora, no 5º ano, quando a gente está aprendendo fração, a gente muda um pouquinho essa ideia, tá bom? Na fração, tá? Porque, ó, passa a ser ao contrário. É mais fácil vocês pensarem dessa maneira. É mais fácil vocês pensarem ao contrário. Pensa aí numa barra que está dividida em 1000 partes, né? E eu pego um pedacinho só dessa 1000 partes. Eu vou estar pegando um pedacinho muito pequenininho, não é? Agora, se eu pegar essa mesma barra, desse mesmo tamanho, e eu dividir ela em 100 partes, e pegar apenas um pedacinho, uma parte de 100, esse pedacinho que eu vou pegar, ele já vai ser maior do que eu dividir em 1000 partes, não é? E por último lá, se eu pegar essa mesma barra de chocolate e dividir ela em 10 partes, nossa, o tamanho que eu vou pegar dessa barra aí que eu dividi em 10 partes vai ser muito maior da que eu dividir em 1000 partes, tá? Então, a gente tem que pensar dessa maneira. Quanto mais a gente divide a minha barra de chocolate ou o meu desenho, menor é o meu pedacinho, né? Então, na primeira fração, o meu pedacinho ele é muito pequenininho. Depois, a segunda fração, um centésimo, já é um pouquinho maior. E no décimo, já é um pouquinho maior que um centésimo, tá bom? Então, ó, qual a justificativa da gente ter colocado nessa ordem? Olha lá, ó. Quanto maior o denominador, quanto maior o número de baixo, menor é a fração, tá? E quanto mais o inteiro for dividido, menor vai ficando
cada pedaço. Então, foi o que eu expliquei para vocês. Quanto mais a gente vai dividindo, né, o denominador, menor fica o meu pedacinho, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó, com 1/20 e vou fazer aqui, ó, o meu desenho. Então, imagina que isso aqui é uma barra de chocolate, tá? Eu dividi essa barra de chocolate em 20 pedaços e eu peguei um pedacinho só, tá bom? Agora, eu vou pegar essa mesma barra de chocolate e vou dividir ela em 10 pedaços e vou pegar um só. Vamos comparar os desenhos. Olha aqui, ó. Essa primeira é 1/20 e a segunda é 1/10. Então, é a mesma barra de chocolate, eu só dividi elas de formas diferentes. Quem que eu peguei mais? Né? Qual pedaço está maior? Vamos pensar assim, do 1/20 ou do 1/10? O que está maior é 1/10. Então, se a gente fosse colocar em ordem crescente isso aqui, primeiro ia vir, olha lá, ó, 1/20 é menor que 1/10, tá bom? Então, se a gente tiver essa ideia aqui, vai ficar bem simples da gente resolver as próximas situações, problemas parecidos com essa, tá certo? Agora, pessoal, serão as lições de casa 16 e 17, que tá lá na página 181, tá? Então, o probleminha número 1 dizia assim: para o dia da competição de saltos à distância, a escola recebeu 1.409 sacolinhas plásticas promocionais, confeccionadas com material degradável, para distribuir aos familiares dos alunos. Utilizou no período da manhã 527 sacolinhas e o restante será distribuído nos 3 últimos eventos em quantidades iguais. Quantas sacolinhas serão utilizadas em cada um dos 3 eventos, tá? Então, olha só, o primeiro cálculo que vocês precisam fazer para poder responder a pergunta final, né? Quantas sacolinhas serão utilizadas em cada um dos 3 eventos? A gente precisa pegar o número total de sacolinhas, que é 1.409, e fazer menos a quantidade de sacolinhas que eles utilizaram no período da manhã, tá? Então, esse é o primeiro cálculo que vocês precisavam ter realizado aí para a gente descobrir quantas sacolinhas sobraram para depois distribuir nos 3 últimos eventos, tá bom? Então, realizando esse cálculo, fazendo a continha de menos, eram para vocês terem encontrado 882, tá bom? Então, 882 é o número de sacolinhas que sobraram e a gente vai agora distribuir essas 3 sacolinhas para que eles irão utilizar nos 3 últimos eventos, tá? Pessoal, tá fácil, né? Se ele falou que serão distribuídos e em quantidades iguais, a operação que a gente vai precisar realizar é a de divisão. Então, eu vou pegar o 882 e vou dividir por 3, porque ele está falando, né? Serão distribuídos nos 3 últimos eventos em quantidades iguais. Realizando essa divisão, a gente vai encontrar 294. Então, agora a gente pode pôr a resposta final aí. Serão utilizadas 294 sacolinhas, tá bom? Lembrando que não precisa ser a mesma resposta que a Pro colocou aqui, só o importante mesmo é o número estar correto, tá? O 294, pode pôr certinho aí quem acertou, tá bom? Pessoal, ainda na página 181, o exercício 2, outra situação problema, falava assim: a participação familiar nos eventos esportivos foi de grande importância para a escola. Para assistirem às competições, os pais doaram alimentos não perecíveis. Ao final, as arrecadações contemplaram 2 abrigos comunitários. Sabendo-se que a escola conseguiu formar 186 cestas básicas e que um abrigo recebeu 20 cestas a mais do que o outro, quantas cestas básicas foram doadas a cada abrigo? Tá? Então, olha só, a gente sabe que foram 2 abrigos, a gente sabe que o total de cestas básicas foram de 186, foi dividido, né, para esses 2 abrigos essa quantidade, só que um deles recebeu 20 cestas a mais do que o outro. Então, pessoal, para a gente poder resolver esse probleminha, a gente vai ter que fazer alguns cálculos, tá? O primeiro, ó, a gente vai pegar os 186 e vamos tirar essas 20 cestas aí, tá? Para a gente descobrir aí quanto recebeu cada abrigo,
tá? Então, o primeiro cálculo é esse, 186 menos 20, e a gente vai encontrar 166. Então, 166 cestas básicas, agora a gente vai dividir ela em 2, tá? Por quê? Porque foram 2 abrigos. Fazendo a divisão, 166 dividido por 2, a gente já encontra a quantidade de cestas que um abrigo recebeu, e foram 83, tá? Então, esse 83 é a quantidade de cestas disponíveis para o abrigo que recebeu menos cestas. Então, percebam que para eu encontrar esse valor, primeiro eu tive que subtrair o 20, né? Fazer menos 20 e depois dividir em 2. Agora, que conta que eu faço para descobrir quanto que o outro abrigo recebeu? Eu vou pegar esse 83 e vou somar de novo com o 20 que eu subtraí lá em cima, tá? Então, primeiro eu tenho que subtrair esse 20 e depois eu tenho que somar esse 20 para descobrir quantas cestas o outro abrigo recebeu. Então, fazendo a soma, a gente encontra que o outro abrigo recebeu 103 cestas, tá? Quantidade de cestas disponíveis para o abrigo que recebeu 20 cestas a mais. Então, olha que interessante essa situação problema, né? Primeiro, a gente subtrai o 20 para poder fazer a divisão igualmente entre os dois abrigos. E depois eu somo de novo esse 20 para descobrir o valor que o abrigo que recebeu cestas a mais, ele recebeu, tá? Então, vocês podem depois colocar a resposta aí, ó. Um abrigo recebeu 103 cestas básicas e o outro abrigo recebeu 83 cestas básicas, tá? Bem bonitinha essa situação, problema. Pessoal, agora na página 182, tem lá os probleminhas, probleminhas não, tem lá as continhas para vocês resolverem, tá? E eu vou resolver uma por uma com vocês. Pessoal, então vamos lá, tá? Então, a primeira aí era 1.345 dividido por 9, tá? Então, eu vou fazer aqui a divisão para vocês. Eu vou fazer pelo método longo, tá? Para ficar mais fácil a correção, mas se alguém fez pelo método curto, está ótimo. Só confiram mesmo a resposta e o resto, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou fazer o arquinho, não vai ser no 1, que o 1 é menor que 9, eu vou fazer o arquinho no 13. E vou lá na tabuada do 9 procurar o 13, tá? Não vai ter. O número que mais se aproxima do 13 é o próprio 9, que dá 1. Então, 1 vezes 9, 9. E façam aí, né, a subtração, ou 9 para chegar no 13, que vai dar 4. Não acabou. Agora, eu vou abaixar o meu outro 4 lá do lado do 4 e formou o número 44. Então, eu vou na tabuada do 9 e vou procurar o 44. Não vai ter. O número que mais se aproxima do 44 na tabuada do 9 é o 36, que dá 4. Então, 4 vezes 9, 36. E 36 para chegar no 44 vai dar 8, tá? Agora, eu vou abaixar o 5 aqui, que falta abaixar o 5, e formou o número 85. Na tabuada do 9 não tem o 85, o número que mais se aproxima é o 81, que vai dar 9. 9 vezes 9, 81. E 85 menos 81, 4, tá? Então, nossa divisão aqui deu 149, resto 4. Pessoal, do lado agora, tá? Então, vocês têm aí 7.532 dividido por 14. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o arquinho. Não vai ser no 7, porque o 7 é menor que 14, a gente vai fazer arquinho no 75, né? Agora vem aquela história, a gente não sabe a tabuada do 14, né? Então, a gente tem que ir chutando o número mais próximo. A gente pega um rascunho e vai tentando números próximos, tá? Como eu já sei qual vai ser, eu vou já colocar aqui, então, pra mim, a minha primeira tentativa vai ser 14 vezes 5, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. E eu já sei que o número que mais se aproxima do 75 na tabuada do 14 é o 70, tá? Se eu não tenho certeza, eu faço 14 vezes 6, 14 vezes 7, até achar o número próximo. Então, eu já sei aqui que vai ser 5, tá? Então, vamos fazer 5 vezes 14, eu já fiz ali que vai dar 70,
coloca embaixo do 75, faz a subtração, 75 menos 70, 5. Agora, eu vou abaixar o 3 lá do lado do 5 e formou o número 53. Mesma coisa, né? Preciso encontrar lá na tabuada do 14 o número 53. A gente vai tentando, chutando números até achar. Eu já sei também que é o número 3, que é o mais próximo. Olha lá, ó, pega o rascunho e faz as continhas. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4, né? Então, aqui vai dar 3 e vai dar 42. Façam as subtrações. 53 menos 42 vai dar 11, tá? E ainda falta o 2 pra gente abaixar aqui do lado do 11. Então, formou o número 112. Vou de novo procurar o 112 na tabuada do 14. Vou fazer 14 vezes 8, olha lá. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8. Com mais 3, 11, tá? Então, encontrei lá, ó, 8 vezes 14, 112. E 112 menos 112, 0, tá bom? Então, é importante a gente ter lá a folhinha de rascunho pra gente ir encontrando os números, tá bom? Terceira divisão, pessoal. Então, vamos colocar o arquinho. O arquinho não vai ser no 9, vai ser no número 98. E eu preciso encontrar na tabuada do 13 o 98, né? Como eu já disse pra vocês, a gente tem que ir tentando até encontrar o número, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 13 vezes 7 na minha folhinha de rascunho. Então, 3 vezes 7, 21. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. Então, eu encontrei o número mais próximo do 98 na tabuada do 13, é vezes 7, que vai dar 91, tá? Então, vamos lá. 98 menos 91, 7. Abaixa o 6 do lado do 7, formou o número 76. Agora, eu vou fazer 13 vezes 5 para encontrar o número lá da tabuada que se aproxime do 76. Então, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Deu 65. Então, 13 vezes 5, 65. Façam a subtração, né? 76 menos 65 vai dar 11. Não se esqueçam de abaixar o número 7 também, né? Formou o número 117. E agora, eu vou fazer 13 vezes 9 na minha folhinha de rascunho. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 1, 9. Com 2, 11. Vai dar também mais uma divisão exata. Então, 9 vezes 13 vai dar 117. 117 menos 117, a gente vai ter aqui resto 0. A nossa próxima continha agora é multiplicação, tá? Então, tá montadinha aí, só multiplicar. Não se esqueça que a gente sempre começa pela unidade. Então, 8 vezes 5, 40. Sobe 4, fica 0. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20. Sobe 2, fica 0. 8 vezes 3, 24. 24 mais 2, 26. Sobe 2, fica 6. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10, né? Então, a gente já multiplicou o 8. Não se esqueçam de fazer o maisinho ou 0 aqui embaixo da unidade. Também não se esqueçam de riscar os números, ó, que a gente já somou para não correr o risco de somar duas vezes, tá? Agora, eu vou multiplicar o número 1. Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Agora, é só a gente fazer a soma. Então, 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 6 mais 2, 8. 3, 0 mais 3, 3. 1 mais 1, 2. Então, esse vai ser 23.850. Próxima multiplicação também, tá? Então, vamos lá. 9 vezes 5, 45. Sobe 4, fica 5. 9 vezes 0 é 0.
mais 4 lá em cima, 4. 9 vezes 8, 72, sobe 7, fica 2. 9 vezes 1, 9. 9 mais 7, 16, tá? Então, multipliquei o 9 por todos os números, vou riscar os números de cima para eu não confundir e vou colocar o meu maisinho aqui embaixo da unidade, tá? Agora, eu vou multiplicar o número 1. Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Só somar. Então, 5 mais nada, 5. 4 mais 5, 9. 2 mais 0, 2. 8 com 6, 14. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, o resultado dessa multiplicação foi 34.295. Pessoal, e a última agora é a subtração, né? Até que eu dei a dica para vocês no vídeo, para na hora que vocês fossem escrever os números, escrever bem separadinho, porque ia ter que fazer bastante empréstimo e isso às vezes confunde um pouquinho, tá? Então, a gente começa olhando aqui na unidade e a gente vai tentar fazer 0 menos 2, percebe que não dá, porque o 0 é menor que 2. Então, eu vou ter que emprestar o do lado, só que o do lado também é 0, do lado também é 0, também é 0, também é 0. Então, eu vou ter que começar a emprestar aqui do número 1, tá? Então, eu vou cortar o 1, que vai ficar 0. O 0 que tá do lado dele vai ficar 10, só que eu vou emprestar. Então, ele vai ficar 9. Do lado vai ficar 10, que eu vou emprestar, também vai ficar 9. Aqui vai ficar 10, que eu vou emprestar, também vai ficar 9. E aqui eu vou emprestar, ficou 10. Vou emprestar 9 e aqui 10, tá? Então, percebam, ó, que a gente tem que fazer bastante corte. Se os números estão muito pertinhos, a gente acaba se confundindo, tá? Então, essa é uma dica muito importante. Então, vamos lá. Agora, eu consigo fazer, olha lá, 10 menos 2, 8. 9 menos 8, 1. 9 menos 9, 0. 9 menos 4, 5. 9 menos 5, 4. E aqui o 0, né? Não precisa nem abaixar. Deu 45.018, tá? Pessoal, se alguém errou mesmo assim, fez os números separadinhos, outra dica que eu gosto de dar também é na hora de montar, além de fazer os números um pouco mais espaçados, né? A gente pode pegar uma régua e passar um traço, ó, entre os números, tá? Fazendo assim também fica muito mais fácil da gente visualizar e não errar a continha, né? Então, ficam essas dicas aí para vocês. Tá. Então, pessoal, agora que a gente já resolveu, né? Vamos só conferir lá, ó. 140, a primeira deu 149, resto 4. 7.532 dividido por 14 deu 538. Depois, 9.867 dividido por 13 deu 759. 1.325 vezes 18 deu 23.850. O 1.805 vezes 19, nós vimos que deu 34.295. E a última de subtração, o 100.000 menos 54.982, a gente encontrou 45.018, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa correção. Qualquer outra dúvida que surgir, vocês anotem para estarem me perguntando na aula online, tá bom? Até lá!